Em um dia, o céu estava limpo. No outro, um objeto com 500 quilômetros de diâmetro estacionou na órbita geoestacionária da Terra. Por meses, foi apenas silêncio. Até que o verdadeiro ataque começou, executado com uma precisão cirúrgica assustadora. Todas as instalações civis e militares com atividades nucleares do planeta foram sumariamente saqueadas por máquinas alienígenas. Usinas, silos de mísseis e até submarinos de ataque na escuridão dos oceanos perderam cada grama de combustível radioativo e ogivas. Logo em seguida, essas estruturas foram obliteradas de forma concentrada, sem afetar um único quarteirão ao redor. O padrão se repetiu com laboratórios de virologia e instalações de armas químicas e biológicas. Por fim, sondas coletoras operaram por semanas em florestas e oceanos, mas recolhiam apenas espécimes específicos de insetos, plantas nativas e pássaros migratórios. Diante daquela demonstração de onipotência tecnológica, a humanidade percebeu que não podia fazer absolutamente nada. Estávamos desarmados e assistindo ao nosso próprio inventário. O mundo entrou em colapso em meio a especulações. O consenso científico e político era confortador, uma resposta para a sociedade se tranquilizar. Diziam tratar-se de uma nave automatizada de estudo de espécimes. Segundo os líderes globais, os invasores haviam desativado nossa capacidade nuclear apenas para evitar que uma espécie historicamente agressiva, como a humana, destruísse o próprio planeta em uma retaliação cega. Para mim, essa teoria não fazia o menor sentido. Havia um padrão ali, e a geopolítica falhava em enxergá-lo, ou não. Eu sou apenas um tenente da Força Aérea Brasileira, um oficial que no tempo livre estuda e cria protocolos de defesa e padrões de ataque e retaliação. Minha rotina era analisar cenários de crise e postar estudos estratégicos em minhas redes sociais. Quando o mundo se calou diante do objeto gigante na órbita de 36 mil quilômetros, comecei a desenhar um protocolo próprio. O que os analistas chamavam de pacifismo alienígena, eu chamava de preparação de terreno. Eles não estavam nos salvando de nós mesmos, estavam limpando a casa para a qual pretendiam se mudar. Ninguém nas altas patentes parecia se debruçar sobre os porquês mais simples daquela operação de coleta. Primeiro, se o objetivo era neutralizar nossa defesa, por que levaram o material radioativo das usinas civis que apenas geravam energia elétrica? E por que sugaram o combustível antes de destruir as instalações? Segundo, o mistério se estendia ao manejo biológico. Laboratórios de vírus e bactérias foram esvaziados antes da demolição. Ao contrário do material nuclear, a destruição massiva dessas cepas por calor extremo eliminaria qualquer risco de contaminação biológica na atmosfera, pois os ataques alienígenas vaporizavam tudo até centenas de metros abaixo do solo. Por que salvar os patógenos? Terceiro, por que as sondas ignoraram mamíferos e grandes predadores, focando exclusivamente em determinados insetos, plantas específicas e aves migratórias? A resposta para essas três perguntas não estava na ciência da paz, mas na logística militar de extermínio. O silêncio deles não era diplomacia, era a calmaria que precede o uso de um pesticida global. Aquela megaestrutura estacionada no espaço, maior que estados inteiros, não era um laboratório de pesquisas flutuante. Aquelas proporções indicavam uma força de colonização em massa, uma civilização inteira pronta para desembarcar. O padrão de engajamento deles era limpo e sem a violência caótica que nós, humanos, costumamos aplicar na guerra. Eles não queriam danificar o ecossistema do lar que escolheram. O poder nuclear da Terra foi desativado não por medo de nossa retaliação, mas porque uma troca de ogivas na atmosfera contaminaria o solo e os oceanos de forma irreversível. As usinas civis eram apenas redundâncias energéticas que poderiam derreter e causar o mesmo estrago ecológico. Quanto aos materiais virais e bacteriológicos coletados, o motivo era puramente tático: estudar nossa biologia para criar um patógeno perfeitamente eficaz contra nossa fisiologia, garantindo que os biomas permanecessem intactos. E as aves, insetos e plantas colhidos seriam os vetores perfeitos de transmissão. O padrão era o mesmo que aplicamos em nossas casas. Nós eliminamos pragas sem queimar o edifício. Como engenheiro estratégico, sei que todo protocolo de invasão possui vulnerabilidades na transição entre as fases de ataque. Comecei a rascunhar nossa resposta no meu canal. Na seção de defesas terrestres, escrevi: nenhuma, restou apenas o silêncio. Na seção de retaliação imediata, o que armas químicas convencionais poderiam fazer contra uma superestrutura daquela magnitude? Nossas esperanças legítimas de um contra-ataque simétrico evaporaram junto com o fim dos nossos arsenais nucleares estratégicos. Novamente, o consenso batia na tecla do desespero. Não havia o que fazer diante de uma força formidável que estava prestes a liberar uma bioarma invisível sobre nossas cabeças. Mas decidi basear meu protocolo final na astúcia e na quebra de tratados internacionais. Eu tinha certeza de que alguma potência militar global havia escondido ogivas em bunkers profundos, longe dos olhos dos inspetores internacionais e dos sensores das sondas alienígenas. Mas mísseis comuns jamais passariam pela atmosfera. Precisávamos de algo mais rápido e destrutivo do que a própria luz da detonação.
A resposta estava esquecida em um teste subterrâneo de 1957. Imagine a seguinte cena: agosto de 1957, no deserto de Nevada. Cientistas americanos decidiram testar uma ogiva atômica de baixa potência no fundo de um poço vertical de 150 metros. Para conter totalmente os gases e a radiação, soldaram no topo do tubo uma pesada tampa de aço de 900 quilos. Parecia uma contenção segura e padrão. No entanto, eles erraram feio no cálculo do rendimento da explosão. A detonação transformou o poço de teste no cano de uma arma formidável. A pressão subiu de forma tão violenta que a tampa de aço foi ejetada para o céu a uma velocidade estimada em 66 km por segundo. Isso equivale a mais de 240 mil km por hora. Nas filmagens de alta velocidade da época, o objeto aparece em um único frame antes de sumir para sempre. A lenda diz que ela escapou da gravidade terrestre e viaja pelo espaço. A realidade física é que o atrito térmico com a atmosfera espessa foi tão brutal que a tampa virou poeira cósmica em segundos. Mas o conceito físico do estilingue nuclear estava provado. O meu protocolo propunha resgatar esse conceito, mas elevando a engenharia ao limite termonuclear, uma ogiva de 100 megatons empurrando um projétil de tungstênio puro de 100 quilos. Nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, viola as leis da física universal. O poço profundo não iria funcionar como um canhão comum, mas sim como um acelerador macroscópico colimado. As paredes do tubo seriam revestidas com camadas alternadas de ferro, chumbo e grafite, direcionando a onda de choque hidrodinâmica e o fluxo de raios-x em um vetor único e retilíneo. Criando um vácuo absoluto dentro do poço antes do disparo, o atrito atmosférico seria eliminado. Quando a ogiva detonasse na base, o pulso de radiação pura vaporizaria instantaneamente a blindagem ablativa na traseira do projétil de tungstênio, gerando um empuxo relativístico brutal. Pela matemática térmica e compressão mecânica, arremessaríamos aquela massa a cerca de 20% da velocidade da luz. Ou quase 60 mil km por segundo, a energia cinética pura concentrada seria devastadora. Mas onde encontraríamos uma ogiva de 100 megatons naquele cenário de desarmamento forçado? Eu embalei essa análise física e o protocolo de sobrevivência em um vídeo curto, bem editado, e publiquei nas redes sociais. O material viralizou instantaneamente em escala global. Poucas horas depois, fui detido pela Polícia Militar da Força Aérea Brasileira. Em menos de um dia, me vi sob custódia internacional em uma base subterrânea na América do Norte. Fui colocado diante de oficiais de altas patentes americanas, europeias e asiáticas. Um general perguntou diretamente em inglês: "Tenente, uma nave estelar que cruza anos-luz possui blindagens formidáveis contra colisões espaciais de alta energia. O que faz o senhor pensar que seu projétil arcaico arranharia a estrutura?" Respondi com calma: "Senhor, a blindagem ativa de deflexão magnética deles consome uma energia absurda. Como eles estão em órbita geoestacionária estável, teórica e logicamente desligariam esses sistemas para poupar recursos, como um navio que desliga os motores principais ao ancorar. A 60 mil km por segundo, nosso disparo levaria meros 0,6 segundos para atingi-los. Não há tempo de reação física para ativar as defesas." O silêncio na sala confirmou que a lógica matemática estava correta. O general esmurrou a mesa, furioso não comigo, mas com o próprio comitê de crise. Ele gritava com os cientistas presentes, perguntando como as mentes mais brilhantes do planeta não haviam pensado em algo tão óbvio, precisando que um tenente brasileiro postasse a solução na internet. Fui imediatamente integrado à operação e realocado para uma base secreta em território russo. Minha contribuição direta dali em diante foi como consultor conceitual. Eu era o Milico Influ, como fui apelidado. Todos ali assistiram meu vídeo, no meio de milhares de engenheiros de macacão operando em turnos ininterruptos. Os russos abriram os arquivos confidenciais da antiga Tsar Bomba de 1961. Magistralmente por décadas os russos a esconderam esse monstro da Guerra Fria da comunidade internacional tão bem que nem intelectos alienígenas poderosos a encontraram. Usamos o design original de Andrei Sakharov para 100 megatons, mas alteramos o terceiro estágio, substituímos urânio 238 por chumbo de alta densidade. Isso garantiu uma reação com 97% de fusão pura. Criamos uma ogiva perfeitamente limpa, capaz de gerar um sol engarrafado de pura pressão hidrodinâmica na base do nosso poço de vácuo, sem destruir nossa própria atmosfera com radiação. Vou detalhar a física do impacto. A essa velocidade monstruosa, o conceito de colisão sólida deixa de existir. O projétil de tungstênio não bate na nave invasora. Ele inicia um evento astrofísico violento. No microsegundo do contato, a desaceleração súbita esmaga os núcleos atômicos do metal contra a estrutura inimiga, desencadeando uma fusão nuclear induzida por impacto direto. Toda aquela energia cinética absurda se converte instantaneamente em uma onda de choque térmica relativística. Enquanto uma explosão comum se expande para todos os lados, este evento gera um feixe colimado de plasma hiperdenso a milhões de graus Celsius. Esse jato rasga o interior da nave como um bisturi de radiação pura.
As ligas metálicas desconhecidas e a tripulação biológica são instantaneamente sublimadas, transformando-se em gás ionizado opaco. O projétil abre um túnel perfeito de obliteração de ponta a ponta na Capitânia em milissegundos. Para disparar, dependíamos apenas da mecânica orbital, a rotação síncrona da Terra. Esperamos o alinhamento exato do poço com o alvo fixo no céu equatorial. Era o tiro único da humanidade. Eles sabiam de nossa ferocidade uns contra os outros, mas não levaram em conta a sofisticação que ela chegou. O que era para nossa autoaniquilação, foi nossa salvação. Ao contrário dos roteiros dramáticos de Hollywood, onde os heróis precisam se sacrificar em missões suicidas, o protocolo WWW funcionou com a frieza de uma equação matemática resolvida. O botão foi pressionado, o solo tremeu e a superestrutura invasora foi pulverizada no espaço, colapsando sobre o vácuo de sua própria explosão térmica. Pouco sobrou daquela tecnologia para sabermos se eram colonizadores ou os últimos sobreviventes de seu mundo. Vencemos em silêncio. As informações sobre o disparo foram severamente censuradas pelos governos para evitar o pânico tardio. Fui dispensado das minhas funções militares e ganhei férias compulsórias em Moscou, sob o olhar constante de agentes russos. A ordem era clara e direta: bico calado. O mundo acredita que sou apenas um oficial que viralizou com uma teoria bizarra na internet e ganhou dinheiro com visualizações. Se você gostou desse relato da ciência real por trás dele, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais protocolos de defesa. Obrigado por ouvir até aqui.